Olá, eu sou a Juliellen. O nome do meu kit é Kit Atlas Todos Juntos, porque Todos Juntos é o nome do meu barco, do barquinho que eu escolhi. O tema que eu escolhi para escolher as fotos, para falar sobre, é sobre cultura, porque quando eu fui na escola fazer o estágio, eles estavam se preparando, os alunos, com o auxílio dos professores, para fazer uma feira sobre as regiões. Aí é o capítulo 15 desse livro, depois eu vou falar o nome, que fala que o título é Cultura ou Culturas. Aí eu percebi, lendo esse capítulo, que ele fala muito sobre a cultura afro-brasileira e sobre a mulher negra, né? Aí eu resolvi fazer o meu kit sobre isso e eu construí toda uma narrativa que depois eu percebi que eu podia ter construído de trás para frente. Assim, eu fiz uma ordem cronológica inversa. Eu falei primeiro sobre... Primeiro eu falei sobre identidade nacional, eugenia, depois que eu passei para a escravidão, depois para a abolição, para no final falar sobre o sincretismo. Mas eu só percebi isso depois que eu comecei a fazer. Então eu podia fazer essa narrativa que eu fiz de uma maneira inversa, uma ordem inversa. Eu vou apresentar primeiro cada coisinha que eu fiz. Eu não sei se era assim que era para filmar, mas é só assim que eu consigo, porque não tem ninguém aqui hoje para me ajudar. Essa daqui é a pasta que eu vou guardar minhas coisas. Esse daqui é o livro que eles estavam usando na escola. Como na escola, eu já falei isso até no roteiro, acho que, não sei se foi no 3 ou no 2, na escola não tem muitos livros, então eles usam os que tem. E a professora adaptou esse daqui para o nono ano. Essas aqui são as imagens que eu escolhi. Eu levei no Fujioka e imprimi e fiz esse suporte aqui para não estragar. Foi o suporte que eu fiz só para colar mesmo. Foi do banco de imagem de vocês. Essa. Essa daqui também foi do banco de imagem. Essa daqui é do Sidney, que eu que escolhi. Essa daqui do Sidney, eu acho que é a que merecia ser impressa maior. Só que como ia ficar mais caro, eu não imprimi. Imprimi tudo do tamanho padrão. Esse daqui é o meu caderninho do professor, né? O meu caderninho. Toda a minha narrativa tá aqui. A narrativa que eu pensei para construir o trabalho. Eu pensei como se fosse uma aula. A aula que eu ia dar com essas 4 imagens. Aí aqui, Kit Atlas Todos Juntos, que é o nome. Cultura ou Culturas, que é o tema que eu vou tratar. O livro é Arte de Perto, volume único de 2016. Aí eu começo aqui a narrativa. Esse asterisco aqui se refere a esse recadinho. Esses recadinhos são temas que eu posso abordar, que dependendo de como anda a aula, eu posso entrar nesses temas. Porque vai indo, você mistura tudo. É aquele negócio do contextualizar. Você pode falar sobre história, sobre geografia, sobre arte, sobre tudo, né? Aí eu comecei aqui, né, da introdução, isso tudo eu peguei do livro. Que é cultura, culturas, por que a gente fala culturas e não cultura. Aí aqui eu já passo esse aqui eu fiz um desenho para eu saber qual quadro eu tô falando. Comecei com Modesto Brocos, A Redenção de Kant, de 1985. Eu falo da eugenia. Aí aqui o recadinho e falando o que significa eugenia. Aí presta atenção, 1985. Depois, eu já vou pro quadro
do Cândido Portinari ou mestiço. Aí eu coloco aqui mestiço, o significado, né? O conceito, o que significa. Aí o mestiço, né? 1934. Então, podia ser antes da rendição de Cã. Aí eu falo sobre a escravidão. Aí aqui é asterisco porque eu falo sobre o fim do tráfico, né? Que deveria ter acontecido e não aconteceu. Aí o termo aqui, ó, para inglês ver de onde que surgiu, que foi, né, do tratado, uma das exigências da Inglaterra para reconhecer a independência do Brasil. Aí eu passo para a abolição e explico que todo esse preâmbulo foi realizado no intuito de mostrar a pluralidade da construção das culturas brasileiras. E chego na minha última folha, né? Que é como se fosse um último slide, um último momento. Que aí é a parte da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, de Minas Gerais, que foi construída a partir de 1761, segundo os estudos. Esse asterisco aqui é porque eu falo sobre o sincretismo, aí o recadinho do sincretismo tá aqui. Por último, eu passo para a obra que eu escolhi, que é Incômodo, de Sidney Amaral. Ela é de 2014. E esse recadinho aqui é um recadinho que isso aqui é fala minha, né? Nós não somos brancos europeus. Aí eu volto pro resumo do livro, né? Arte e Cultura. E acaba aqui. Além disso, tem os resuminhos sobre cada uma das obras. Quando foi feita, por quem, as características desse artista, o momento histórico, o que a obra representava, o que eu queria. É mais a interpretação da obra e do autor de acordo com literaturas da internet, né? Aí no slide, os professores dão todo um passo a passo com método comparativo de Feldman. Que aí dá para seguir uma ordem, né? Descrição objetiva da obra, relação entre as formas que compõem a obra. Eu acho isso muito importante, principalmente para a gente trabalhar em sala de aula e perguntar para o aluno. Mas eu acho que esses resuminhos aqui são bem importantes também, né? Para a gente ter um entendimento assim bem melhor do que por que foi feito, quando foi feito. E eu não sei se vocês perceberam que eu fiz a ordem cronológica totalmente inversa, né? Que eu podia ter mudado completamente. Eu vou começar a apresentar mais ou menos o que foi. Eu falo sobre a importância de utilizar a expressão culturas no lugar de cultura no singular. Que a cultura é composta por uma série de elementos que inclui práticas, histórias, costumes, saberes, técnicas. Aí eu coloco a palavra culturas, abarca toda a diversidade cultural de uma nação. Aí foi o primeiro asterisco que eu falo sobre a identidade nacional. Porque eu pensei nesse momento aqui em pegar uma obra que tinha lá no banco de obras, né? Sobre a Guerra do Paraguai. Que, de acordo com estudos, foi depois dessa guerra. Foi com essa guerra que começou a nascer o sentido de nacionalidade brasileira, que até então não tinha. É o sentido da noção de identidade nacional, em especial com a Guerra do Paraguai. Aí eu falo que em relação ao Brasil, país de grande proporção continental, cuja ocupação se deu de forma bem heterogênea pelos portugueses, espanhóis e por aí vai, franceses, holandeses, além dos índios que já ocupavam o território e foram praticamente dizimados, e os escravos, que foram traficados para cá até 1850. De acordo com José Murilo de Carvalho, eu usei ele também bastante, até a independência, 2/3 da população era de mestiços. Aí que eu começo a falar sobre o Brasil, assim, com Redenção de Cã, né?
que eu coloquei. Eu gosto de mostrar esse quadro, pois ele mostra essa pluralidade chegando aos mestiços. Porém, é importante ressaltar que essa obra faz alusão ao progressivo branqueamento que estava em alta no final do século XIX, com o conceito de eugenia. Aí tem o recadinho de eugenia, né, falando o que é essa eugenia, teoria que busca produzir uma seleção nas coletividades. E se a gente já quiser entrar numa análise mais aprofundada, né, que aí tá, Modesto de Brocos, ele é um artista espanhol, então ela mostra uma espécie de caminho em V, né, para reverter a maldição. Essa maldição faz uma alusão à passagem bíblica. Aí isso daqui é importante porque aprofunda mais. Depois de sair de Modesto Brocos, A Redenção de Cã, eu fui para o Mestiço, a obra de Cândido Portinari. Aí eu dou aqui o conceito de mestiço e passo para a escravidão. Aí, como parte, eu falo esse para inglês ver, que como parte dos requisitos para o reconhecimento da independência do Brasil, a Inglaterra exigia a assinatura de um tratado que incluía a proibição do tráfico de escravos. Esse tratado foi assinado, só que o tráfico de escravos continuou até 1850. Esse tratado foi ratificado em 1827 e o tráfico só acabou em 1850. Aí eu passo para a abolição. Porque mesmo com esse tratado, a abolição da escravidão demorou bem mais, foi só em 1888. Após a abolição, os escravos foram libertos, mas não foram assistidos. Aí o que ocasionou uma série de consequências e desigualdades que são perceptíveis até os dias atuais. Depois eu vou para a igreja Nossa Senhora do Rosário, que eu podia estar mostrando, né, mas eu não mostrei. Já mostrei, mas que é essa. Que é, ó, e aí eu falo sobre a questão do sincretismo. Aí tem o que significa o sincretismo. Os escravos não tinham permissão para expressar sua religiosidade, da mesma forma não podiam frequentar os lugares que os outros frequentavam, como as igrejas. Então, como forma de driblar o sistema, construíram as suas igrejas. Eram espaços que eles podiam se encontrar, se expressarem de alguma forma e se fortalecerem também como grupo. Nesses espaços eram acomodados sincreticamente as tradições religiosas dos escravos. Nas danças, por exemplo, seguiam o calendário católico, mas dançavam uma outra coisa, festejando outra. Tipo assim, uma data religiosa católica, então eles seguiam essa data, comemoravam, só que na verdade eles estavam comemorando uma outra coisa. Santos pretos eram representados também, alguns santos representavam orixás, por exemplo. Aí eu faço aqui todo um resuminho. E por último, eu chego na obra que eu escolhi, que é essa. O nome dela é Incômodo, de Sidney Amaral. Ela é de 2014. Deixa eu falar mais um pouquinho sobre a igreja, porque eu pesquisei e a igreja tem uma história legal aqui, ó. De acordo com pesquisas, acreditam que o templo, né, começou a ser construído em 1761, quando a Câmara de Ouro Preto concedeu o terreno. Isso decorreu de uma troca de favores. A Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos existia desde 1715 e não tinha um local de culto próprio. Posteriormente, conseguiram comprar uma capela. Para a passagem de uma procissão, que o nome dela é Triunfo Eucarístico, que até hoje ainda acontece, a Irmandade abriu uma rua, que é a atual Getúlio Vargas, e em troca seria doado para a Irmandade um terreno para a construção do templo. Em 1753 foi dada autorização para a construção desse templo e foi apenas em 1761 que a Câmara de Ouro Preto cedeu o terreno. Aí nos relatos falam que a construção foi até rápida. Logo em seguida, depois da doação, eles já começaram a construir. Aí por último, eu chego em Incômodo, de Sidney Amaral, de 2014, que são, na verdade, 5 desenhos, 5 telas articuladas, né, que contam uma outra versão, a não oficial de durante e depois da abolição, em que os negros assumem o protagonismo de sua própria história. Aí eu termino falando sobre arte e cultura, né? Cultura não é sinônimo de arte, isso tudo
eu peguei do livro. A cultura engloba vários aspectos da vida de um grupo social, dentre eles estão a culinária, a religião, a moda e também a arte. Portanto, a arte é um dos elementos presentes na cultura. E falo mais um pouco, né? Aí essa daqui foi a forma que eu peguei para eu lembrar e para ficar... Porque para uma aula você leva assim tudo coloridinho, tudo anotadinho, fica mais difícil da gente esquecer. E dá para você, e com esses recadinhos, dá para você puxar vários outros temas que estão relacionados. Então é isso. Acho que vocês queriam isso. Obrigada.